E começa agora mais um show de real time, minuto a minuto de audiência da TV aberta, das principais emissoras de TV, Globo, Record e SBT, além das menores, Band, Rede TV, Cultura. Eu dei uma baita enxugada aqui para o vídeo não ficar tão longo. Vale ressaltar que essa bateria de real times é referente a esta quinta-feira, dia 3 de abril. É claro que eu não tenho de fato minuto a minuto, mas tem aqueles que são vazados lá no X. Pelo perfil do Rick Souza, do Breno Moura, pego também lá no fórum do E-Play. Mas sem enrolação, tudo começa às 8h20 da manhã, quando o Ibope apontava a Globo com 8.2, líder como sempre, depois vem um SBT com 3.3, tava bem. A Record na cola do SBT em terceiro lugar com 3.2, a Band aparece com 0.4, a Cultura empatada com 0.4 e a Rede TV não pontuou. Depois, às 8h25, aparece a Globo ainda líder, aumentou um décimo, o SBT se mantém na vice, mas caiu com 3.1, a Record caiu também, mas se manteve em terceiro com 3 pontos, a Cultura aparece com 0.5, acima da Band, a Band aparece com 0.4 e a Rede TV continua não pontuando. Depois tivemos um salto para meio-dia e 36, quando o Ibope apontava a Globo marcando 9.47. Para o padrão Globo não tá tão bem. A Record conseguiu assumir a vice-liderança, porém o balanço geral não tá tão bem se comparado com aqueles 7 pontos que costuma marcar na faixa. O SBT com a segunda edição do Primeiro Impacto marcando 2.91. Tá mal. Seguindo, a 1h27 da tarde, aponta a Globo com Globo Esporte marcando 8.86, tá muito mal. Mesmo a Globo sendo líder, ela tá mal porque ela é a Globo, ela tem um padrão muito elevado e a audiência dela é muito elevada. Costuma ficar com 2 dígitos, por exemplo, a audiência de ontem estava ali com 10, 11, 12, hoje está com 8, então ela tá mal. A Record na vice já voltou ao normal com 7.20, o balanço geral é muito forte. O SBT em terceiro lugar com o Chaves 3.38, uma surpresa, uma boa audiência até. Não que 3 seja bom para o SBT, mas para o padrão atual, já que a emissora mal passa de 3 pontos na média dia. E os donos da bola na Band com 2.61, basicamente pegando o SBT, porque no arredondamento dá 3 pontos. Depois avançamos para 14h50, quando o Ibope apontava a Globo líder isolada com História de Amor, que é uma novela reprisada, marcando 12 pontos, 12.08, é uma ótima audiência. A Record permanece vice-líder isolada, com balanço geral com 6.10, porém abaixo daqueles 8, 9 que costuma dar de pico nessa faixa. O SBT com a mexicana, Quando Me Apaixono, marcando 3.10, a Band com o Melhor da Tarde 1.31. Seguindo às 15h36, o Ibope apontava a Sessão da Tarde na Globo líder isolado com 10 pontos. A Record ela segue na vice com a reprise de O Rico e o Lázaro marcando 4.8. O SBT em terceiro lugar com A Usurpadora 3.9, que é uma outra mexicana. Depois vem a Rede TV com A Tarde é Sua 1.2, conseguiu pontuar finalmente. E a Band com o seu Melhor da Tarde marcando 1.1, abaixo da Rede TV por 1 décimo. Às 16h25 o Ibope apontava a Globo líder com 10.5, depois a Record com 4.2, o SBT com 3.3, a Band com 2.5, Rede TV continua pontuando com 1.5, a Gazeta aparece aqui com 0.6 e a TV Cultura com 0.4. E às 16h44 o Ibope apontava a Globo com 11 pontos, deu uma elevada, a Record com 4 pontos redondo, deu uma caída, o SBT com 3.4 deu uma elevada de 1 décimo, a Band deu uma subida boa aqui para 3 pontos, Rede TV continua pontuando a mesma coisa com 1.5, a Cultura com 0.5 e a Gazeta com 0.4. Conforme o horário da tarde vai avançando, o share vai aumentando. Para quem não sabe, o share, no caso, é a participação total das televisões ligadas. De 100% dos televisores ligados em São Paulo, apenas 46% estavam de fato com a TV ligada sintonizado nos canais. Por isso essa audiência é tão baixa para as emissoras, porque de 100%, só 46,4% estavam de fato ligados.
Chegamos às 17h04 da tarde, quando o Ibope apontava. A Globo deu uma elevada com 13,6, depois a Record deu uma subida também com 5,5, o SBT permanece com 3 pontos, 3,2, Band com 2,6, Cultura com 0,5, Gazeta 0,4 e Rede TV com 0,3. Às 17h13, a Globo continua elevando com 15,8, líder isolada. Record com 5,4 não está tão bem se comparado aos dias anteriores, mas na vice-liderança. O SBT com 3 pontos, a Band com 2,6, Cultura 0,6, Gazeta 0,3 e Rede TV 0,2. Chegamos na faixa nobre às 18h22, a Globo com a novela Garota do Momento, a novela das 6, marcando 19,3. É uma audiência boa até. Depois vem a Record com Cidade Alerta 7,1, não tá tão bem, porque costuma marcar mais 8, 9 pontos. O SBT com Tá Na Hora 2,5, péssimo como sempre. Esse Tá Na Hora do SBT, ele não funcionou. A Band aparece com Brasil Urgente 2,3 e a Rede TV com A Hora do Zap 0,2. Às 19h48, Volta por Cima, aqui já é a novela das 7 da Globo, marcando 20 pontos, é uma baixa audiência, por mais que seja líder isolado com uma audiência gigante se comparado às demais, é uma péssima audiência para o padrão Globo. A Record conseguiu dar uma elevada, seguindo na vice com Cidade Alerta, marcando 8,8, que arredondando dá 9 pontos. O Jornal da Band assumiu o terceiro lugar com 3,2 e o SBT Brasil muito mal com 2,8, com a audiência herdada do Tá Na Hora. E às 20h49 o Ibope apontava a Globo com 20,91 com o Jornal Nacional, a Record permanecendo vice com o Jornal da Record com 8,17, tá bem, o SBT com o Chaves aparece com 5 pontos, a Band com aquela novela Beleza Fatal com 1,62, que arredondando dá 2 pontos. Às 21h01, a Globo segue líder com o Jornal Nacional, marcando 21,71, a Record com Força de Mulher marcando 8,92, está muito bem aqui. Para a Record fica até feio um produto de fora ser a maior audiência do dia, mas é mérito dela, foi ela que pagou pelo direito de exibição. A mesma coisa serve para o SBT exibindo Chaves, que mantém 5 pontos, porque é um produto de fora. Produto interno da casa marca baixa audiência e um produto mexicano dos anos 70 é a maior audiência do dia. A Band em quarto lugar com Beleza Fatal 1,71 e o Jornal da Cultura com 0,68. Às 21h42, a Globo com a novela Vale Tudo, marcando 22,72. A Record com Força de Mulher, 8,49, tá bem ainda. O SBT com A Caverna Encantada conseguiu derrubar, essa novela é fracassada demais. A novela conseguiu cair do Chaves, quase 2 pontos. Chama atenção a TV Cultura aparecendo aqui em quarto lugar com 0,91, que arredondando dá 1 ponto. Às 21h55 aparece ainda Vale Tudo, marcando 21,93, deu uma caída. Record com Força de Mulher elevou para 9 pontos, 9,07. O SBT com A Caverna Encantada 3,38, a novelinha não sobe de jeito nenhum. Depois a Cultura com 0,91, basicamente manteve. A Band aparece com o Show da Fé com 0,38 e também a Rede TV com o TV Fama 0,31. Legal quando as menores aparecem também. Para finalizar, às 22h20 aparece ainda a Globo com Vale Tudo, marcando 20,76, conseguiu derrubar mais ainda. A novela Gênesis na Record, estourando os ponteiros com 7 pontos, muito bem porque é uma reprise. Ah, que você fala mal da Globo, mas fala bem da Record e do SBT. Não é isso. Eu falo da audiência. A audiência da Globo ela é péssima para o padrão Globo. Eles tinham boa expectativa que Vale Tudo, ia recuperar ali a faixa que foi destruída por Mania de Você, mas não, tá derrubando mais ainda. Já a novela da Record Gênesis é uma reprise, marcando 7 pontos. O SBT aparece aqui com o Chapolin marcando 4 pontos. Rede TV continua com o TV Fama com 0,70, assumiu o quarto lugar. E às 23h51, a Globo aparece com Lady Night 9,35, a soma do streaming marcando 9,22, o SBT deu uma elevada com a Praça é Nossa marcando 4,90, a soma dos canais pagos marcando 4,35, muito bem até. Depois vem a Record com uma péssima audiência, com o Reis que conseguiu derrubar legal, com 3,38 e a Band com o Melhor da Noite em último lugar. Não consegui enxugar o vídeo, ficou muito longo, mas é o que tem para hoje.
Você assiste algum desses programas aqui que eu mencionei? Se sim, deixa aqui nos comentários. Se curtiu o vídeo, dá uma moral. Segue, curte, comenta e compartilha. Valeu!